palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está em Baruque, capítulo 6, versículo 56, depois do 59 a 61, que diz assim: esses deuses de madeira prateada e dourada nem mesmo podem defender-se contra os ladrões. Mais forte que eles, arrebatam-lhes o ouro e a prata, até as vestes de que foram cobertos, e se retiram sem que os deuses tenham podido defender-se a si mesmos. O sol, a lua e as estrelas que brilham e se destinam à utilidade dos homens obedecem de boa mente. Assim também um relâmpago, tão belo ao faiscar, o vento que sopra sobre a terra e as nuvens que recebem de Deus a ordem de percorrer toda a terra, executam a missão que lhe foi imposta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra é uma carta, né, que Jeremias ele escreve aos cativos. O povo de Deus ia ser exilado na Babilônia e Deus utiliza a boca do profeta para falar para esse povo o que eles iam esperar, né? E Deus fala que por causa do pecado deles, eles iam ficar até 7 gerações exilados ali. E Deus, para a gente poder entender o contexto, né? Porque ele fala de deuses, de ouro, de madeira, depois fala sobre o sol, sobre a lua. O mesmo Deus que falou naquela época para aquele povo eleito e escolhido, é o Deus que fala hoje através das nossas bocas, porque nós também somos profetas desses dias, né? E a palavra de Deus, ela se renova e produz efeito sempre. Então Deus naquela época, sabendo que o povo ia para uma nação desconhecida e lá eles iam encontrar deuses feitos de prata, de madeira, de ouro, Deus, sabendo que eles podiam vir adorá-los, porque aquele povo pagão adorava, vestia, botava coroa, fazia reverências, né? E também para o povo não temer aqueles deuses. Então Deus avisa. E é o mesmo Deus que vem nos avisar nessa noite, né? Porque muitas das vezes os deuses que a gente teme são os nossos medos, as nossas impossibilidades, aquilo que a gente não vê solução. Deus, quando fala para o povo, olha, não tema esses deuses porque eles são de madeira, eles são de prata, eles são de ouro. A língua é esculpida por um artista, mas se vier um ladrão roubar as vestes dele, eles não podem se defender. Eles não têm poder para nada, eles não têm poder de autodefesa. Eu sou o Deus que dou ordem ao sol, à lua, ao vento, à tempestade, e eles me obedecem e fazem a missão que eu mando. Então não pare para aquilo que te dá medo, não pare para aquilo que já está demorando muito na tua vida. A gente acaba fazendo isso. Eu até lembrei das dores da minha cabeça. A nossa mente, às vezes, ela começa a fazer gigantes na nossa vida, né? Das nossas impossibilidades, dos nossos problemas, das coisas que a gente não consegue, das coisas que a gente não vê a solução da nossa vida, e a gente acaba que a gente se desvia do foco que é de Deus, porque a gente vai ficando fraco. A gente vai vendo tanta impossibilidade, a gente vai orando, não vai vendo as coisas acontecendo, que a gente vai esfriando, vai deixando um pouco de orar, vai saindo da presença de Deus, e isso gera o quê? Mais facilidade para a gente pecar, porque a gente já tem facilidade. Deus é aquele que sabia o povo que ele tinha escolhido, e era um povo escolhido e eleito dele, sabia que eles podiam adorar aqueles deuses, mesmo conhecendo o Senhor da vida deles. Deus é o Senhor das nossas vidas e Ele sabe que nós fazemos dele o Senhor das nossas vidas. Como Deus sabia que aquele povo, Ele era o Senhor daquele povo, mas Deus sabe do material que nos criou e sabe da facilidade que a gente tem de criar deuses para a nossa vida, de criar deuses. A gente endeusa os nossos filhos, a gente endeusa o marido, a gente endeusa emprego, a gente endeusa até os nossos problemas. Isso que eu quero dizer, às vezes aquilo se tornou uma impossibilidade tão grande para a gente que a gente acha que o Deus que a gente serve não pode mais fazer. E Ele está aqui. Quem é esse Deus? Quem é isso que você acha que eu não posso deter? Qualquer coisa não é nada na frente do nosso Deus. Ele vem nos lembrar que Ele, como Senhor,
nada e nem ninguém pode impedir o agir dele na nossa vida. Se a estrela, se a lua, se o vento, se o relâmpago, se tudo, com uma ordem dele de boamente, cumprir toda a missão, Deus é poderoso o suficiente para mudar qualquer situação. Qual é o medo que você tem? Aquele povo, quando entrou lá, sentiu medo. Deus avisou. E Deus hoje aqui vem avisar, porque Deus já está no nosso futuro. O que a gente vive hoje não resume a nossa vida e nem diz aquilo que nós seremos no futuro, mas Deus já te viu no futuro. Porque Deus, quando Ele revela as coisas, Ele revela a promessa, mas Ele não revela o processo que você vai passar por lá até chegar à promessa. Se Deus revelasse isso a José, José não chegava lá no Egito, porque desiste, né? Se Deus revelasse a Davi, que depois dele ter ungido, ficaria anos aí até chegar no trono. Mas Deus é aquele que Ele vai dando direção para a gente. E Ele direcionou esse povo. É um Deus que falou através do profeta para preparar o povo para aquilo que vinha. E Deus hoje faz a mesma coisa com a gente. Ele nos prepara, Ele fala, né? Não garanto facilidade para ninguém, mas eu sou aquele que eu carrego a cruz com você e te dou vitória, porque nós sabemos o final da história. Deus é aquele que não conta o processo, mas Ele conta o fim. A gente sabe que no final somos vitoriosos, porque Jesus morreu na cruz e nos deu essa vitória. Então hoje Ele vem falar, qual é o seu medo? O que é aquilo que te paralisa? Qual é o impossível que você acha que eu não posso resolver? Qual é o que você está colocando na minha frente? Se você está, não coloque, porque qualquer coisa que você vai colocar não vai poder resolver nenhum problema da sua vida. Eu sou o Senhor da tua vida, eu te escolhi. Quando eu ordenar, a sua vida pode mudar de um dia para a noite. Não tem essa situação que às vezes a gente ora 10 anos e um mês Deus faz tantas coisas que você fala, poxa, caramba, Deus fez tanta coisa na sua vida, mas a pessoa não sabe que você está 10 anos orando. Mas Deus, quando Ele entra também, Ele faz assim, ó, e Ele faz do jeito dele. Então essa noite Ele vem nos lembrar que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele tem controle de toda a situação, ninguém pode impedir o agir dele, nos lembrar para a gente não sair do foco, do alvo que é Ele, porque todas as vezes que a gente tira o olho de Deus e idolatra alguma coisa ou fica com medo de alguma coisa, a gente diz que a gente tem um Deus que não tem o poder suficiente para resolver. E o Deus que a gente serve, Ele tem poder suficiente para resolver toda e qualquer situação. É só Ele querer. Às vezes o querer de Deus não é o mesmo com a gente. Mas se a gente agir na obediência, tudo que Ele tem para nós é muito maior do que a gente possa pensar, pedir, imaginar ou descer no nosso coração. E tudo que Ele faz é perfeito, traz paz, alegria. Então, mesmo que a gente possa não estar entendendo nada agora, a gente tem que confiar, porque Ele já nos falou o final da história. E Ele já está nos dizendo que, olha, você vai ter medo, você está com medo da situação que você está vivendo, não tenha medo. Você tem um Deus que pode todas as coisas e eu estou no controle de tudo. Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Mas Ele hoje nos pede para colocar Ele como Senhor das nossas vidas, em todas as situações. Colocar o nosso medo nas mãos dEle, aquilo que nos afasta dEle, aquilo que humanamente a gente não consegue fazer, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que humanamente a gente consegue fazer, mas não tá dando conta de fazer. Porque tem coisas que humanamente a gente é possível, mas a gente não dá conta. A gente fala assim, eu não estou dando conta, hoje eu quero ficar deitada, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não é. Colocar nas mãos de Deus, porque Ele está no controle de nossas vidas, Ele tem o controle de tudo, Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e na nossa vida não será diferente. Amém? Amém.